Amém, irmãos? Graça e paz. Amém. Tá bonito aí, hein? Glória a Deus. Pastor Edmilson já esteve aqui conosco. Quem se lembra dele aqui? Levanta a mão. Ó, tem algumas mãos aí, né? Eu pensei que era a maioria, mas não é, né? O pastor pastoreia a igreja batista Nova Vida, lá em Valinhos, né? Perto de Campinas, ali para quem não conhece. Pastor presidente da Ordem dos Pastores Batista Nacional durante muitos anos, né? Continua nativo ou não? Não, né? Tanto no estadual como no Brasil, né? E amigo nosso já há muitos anos. É uma honra, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Tenho certeza que Deus vai usá-lo, trazer uma palavra poderosa, uma palavra firme aos nossos corações. Pastor, fica à vontade aqui. Muito obrigado, pastor Newton. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Podem sentar-se, por gentileza. É sempre uma alegria quando eu venho aqui a esta igreja. Quando eu me encontro com o pastor Newton, a gente tem um carinho muito grande por ele, pela família dele. E eu admiro demais como a graça de Deus se manifesta aqui através do ministério da Igreja Peniel. Vez por outra eu estou assistindo alguma das lives aqui. Eu me inscrevi no canal e eu sempre fico recebendo as notificações para assistir, porque é uma igreja que eu admiro demais pelo trabalho que faz. Quero dizer que é muito bom mesmo também poder ter uma oportunidade de compartilhar com os irmãos num tempo como este que nós estamos vivendo agora, tentando nos levantar de um processo tão devastador como foi a pandemia, né? E ainda não estamos completamente livres, a pandemia da Covid, que trouxe danos terríveis para todos nós, a igreja como um todo. Eu estava comentando com o pastor Newton, temos uma estimativa de que só na América Latina cerca de 4.000 pastores morreram pela Covid. Você imaginar isso é algo muito grande. 4.000 pastores. Dentre os estudos que foram feitos, foi o segundo grupo que mais morreu. Foram os pastores, padres e pastores. Por quê? Porque essas pessoas estavam numa linha de frente contínua, atendendo, socorrendo, cuidando, amparando pessoas. O primeiro grupo que mais morreu foi o grupo de médicos, de enfermagem, gente ligada direto ao cuidado. Esse pessoal sofreu muito também. E a igreja está aqui. A igreja continua. Talvez isso tenha nos ensinado algumas coisas, se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva e pensar que a realidade que nós vivenciamos aqui não chega nem perto da realidade que irmãos nossos enfrentam em determinados contextos, já enfrentaram ao longo da história e ainda continuam enfrentando, como bem relatou aqui o nosso irmão, o missionário Hudson. Que a gente possa olhar para o nível de compromisso que a gente tem com o Evangelho. Não é nem o compromisso com a igreja, às vezes a gente tem muito compromisso com a igreja local, mas nos falta compromisso com o Evangelho. São coisas bem distintas. O Evangelho é muito mais do que a igreja local. O Evangelho tem a ver com a nossa identidade em Cristo Jesus. Com quem de fato nós somos em Cristo Jesus. E como nós comunicamos o Evangelho através da nossa vida. Porque comunicar o Evangelho por palavras é relativamente fácil. Alguém diz, mas eu tenho medo de falar em público. Mas se você fizer um bom curso, você consegue falar em público. Se você fizer uma boa capacitação com alguém que tem técnicas bem específicas, você que não falava para ninguém, daqui a pouco você está falando. Mas a maior pregação do Evangelho não é essa que eu faço aqui. Essa daqui pode ser simplesmente um teatro. Não passar de uma representação. Mas existe um nível da pregação do Evangelho, que é aquele nível em que as pessoas que convivem comigo,
As pessoas que estão mais perto de mim podem olhar para a minha vida e dizer assim: este irmão, este pastor, esta irmã, este líder se parece demais com Jesus. É esse o anseio que nós devemos ter, de gente que se pareça com Jesus. Nós estamos para falar nesta manhã sobre a identidade de um líder que tem um coração quebrantado. E eu confesso que eu fiquei brigando aqui na Bíblia para procurar algum texto que eu pudesse encaixar exatamente um tema desse. E tive algumas dificuldades, porque algumas vezes na Bíblia a palavra quebrantado aparece alguém que está meio que despedaçado. E outras vezes a palavra quebrantado, ela traz uma ideia de alguém que foi moído por uma determinada circunstância. Para quem é nordestino, tem alguém nordestino aqui? Não? Oh, maravilha! Eu comecei a descobrir o segredo aqui da igreja. Tem muito nordestino aqui. Nordestino é gente boa demais. Eu sou pernambucano, lá de Recife. Já estou falando meio misturado, né? Porque depois de muitos anos a gente perde um pouco do acento pernambucanês. Mas lá no Nordeste tem uma outra expressão que o pessoal usa também, e fala assim: esse menino está com quebrante. Alguém já ouviu esse negócio? Não? O quebrante lá no Nordeste significa mais ou menos o seguinte: alguém com um olho mau, um olho gordo, olhou para a criança de um jeito estranho e a criança adoeceu, está passando mal. E às vezes quando a gente ouve a palavra aí, tem associado com a palavra quebrantado também. Só que dentro de uma perspectiva bíblica existe um outro conceito para a palavra quebrantado, que muitas vezes nós ignoramos, que é um conceito bíblico de alguém cujo coração se rende diante de Deus, cujo coração é moldado por aquilo que Deus faz, cujo coração é moldado por aquilo que o Espírito Santo move. E é esse sentido de quebrantamento, é esse sentido de quebrantamento que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Eu procurei num dicionário para ver o sentido da palavra quebrantado. E achei uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: um coração quebrantado é um coração que não está endurecido, que foi transformado por Deus. E é desse sentido que eu quero falar com você nessa manhã. Eu não quero falar aqui de nenhum dos outros sentidos da palavra quebrantado, mas eu quero falar desse coração que foi trabalhado por Deus, transformado por Deus. Desse coração que foi impactado pelo agir de Deus de uma maneira tal, que é alguém que se rende diante da voz do Senhor. Eu quero ler o Salmo 51, que é um dos salmos que nos fala de um coração que se quebranta diante de Deus. É um retrato de um coração que, mesmo sendo de alguém imperfeito, mesmo sendo de alguém que erra, mesmo sendo de alguém que comete muitas vezes falhas que são abomináveis, mas ainda assim se quebranta diante da voz de Deus. O problema que nós estamos vivendo hoje, de uma forma assim muito intensa, é que tem muitas pessoas com um coração mas tão endurecido, que o Espírito pode falar à vontade e a pessoa não escuta, não ouve, não se rende. Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, purifica-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará em justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Liderar é uma das coisas mais desafiadoras que existem na vida. Mas também é uma das coisas mais perigosas que existem na vida. E quando se trata de liderança espiritual, ela pode ser mais perigosa ainda. Quando eu compartilho com os irmãos, e às vezes algumas pessoas dizem assim: mas você fala bem, você não tem dificuldade para falar. Isso é verdade hoje. Mas antes de eu me converter, eu não conseguia nem falar numa sala de aula. Eu tinha dificuldade de me expressar. Eu temia ser envergonhado por alguma coisa que eu dissesse e que não estivesse adequadamente ou não fosse a coisa correta. E é interessante que eu me lembro de duas circunstâncias em que eu conjuguei dois verbos errados. E aquilo foi traumatizante, a forma como eu fui corrigido. Talvez por isso eu tenha decidido estudar língua portuguesa, para ver se não cometia mais aqueles erros. Porque quando a gente se expõe, quando a gente sobe numa plataforma, num púlpito, num lugar mais elevado, e a gente começa a falar, é como se a gente, de alguma forma, colocasse um grande telhado de vidro. E o problema é que, na maioria das vezes, o nosso vidro não é aquele tipo de vidro resistente. É um vidro muito frágil, não é um vidro temperado, ou não é aquele tipo de vidro que o pessoal utiliza, inclusive, para fazer plataformas, e você pode andar, pular. Não sei se alguém já teve alguma experiência dessas, de ir daqueles vidros assim, o cara chega, e você olha para baixo, tem um abismo com centenas e centenas de metros, e você pode chegar lá em cima e pular. A sensação é que você vai desabar. Tem um videozinho na internet muito interessante, de uma ponte construída na China, de vidro, e você vê, e é só que o vidro simula que está quebrando,
Você precisa ver o desespero das pessoas naquela situação, mesmo sabendo que é uma simulação. Agora você imagine um teto de vidro. É assim que é o que acontece. E hoje, com esse negócio aqui, de transmitir tudo, misericórdia. Gente, pense no estresse que foi pregar durante esse tempo da pandemia. Porque se eu digo uma bobagem aqui na igreja, você viu que o Hudson trocou o nome de Pedro e Paulo aqui, desesperadamente ele já quis corrigir, que era para que ninguém pensasse que ele não sabia da história. Mas isso acontece com todos nós. Mas durante a pandemia, em que tudo ficou por meio de lives, gente, pregar o culto que eram de 2 horas foi reduzido a 50 minutos. E pregar aqueles 50 minutos parecia uma coisa absurda. Quando terminava estava exausto, porque tinha medo de cometer um erro. Tinha medo de que pudesse dizer algo que não fosse bíblico, ou dizer algo em que expressões do tipo que dão a entender alguma outra coisa. Às vezes a gente usa um termo e a gente junta determinadas palavras que significa, quem ouve outra coisa. E como você fica depois? Mas isso que a pandemia de alguma forma revelou de uma maneira muito ampla, acontece com todos nós em qualquer contexto. Se você vai liderar alguém, se você vai liderar 2 pessoas, uma pessoa, essa pessoa olha para você e começa a ver em você algumas coisas. Se ela amar você, ela vai divinizar você. Se ela não amar tanto você, ela vai avaliar bem o que você diz para saber se aplaude ou não. Agora, se ela não gostar de você, não importa o que você diga, ela vai achar um jeito de falar mal de você. E a nossa identidade, então, corre um sério perigo. Qual o perigo? É que nós, nessa tentativa de não sermos criticados e de não recebermos pedradas nesse telhado, temos uma tendência de construir uma imagem pública que é diferente da imagem na vida privada. E aí a gente passa a ser 2 pessoas. Esse é um dos riscos que corre todo aquele que assume liderança de natureza espiritual. Porque se um médico, um engenheiro, um outro profissional de qualquer área, ele desempenhar bem a sua profissão, não cometer crimes, ele pode levar a vida do jeito que ele levar, ninguém dá a mínima para isso. Se ele for um bom médico, você não pergunta o que é que ele fez no último final de semana. Você quer receber o atendimento. E se ele atende você bem, e se ele cuida de você, e você ficou bem, você diz muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Agora, se é alguém que lidera a vida espiritual, o que ele fez no final de semana é muito mais relevante do que o que ele fala aqui em público. Como a gente construir uma identidade que seja única, tanto no ambiente público como no ambiente privado? Esse é um dos grandes perigos que o líder corre. Uma outra coisa que é muito complicada é justamente a familiaridade com o sagrado. Eu lembro-me de uma época em que eu tinha medo de pegar na Bíblia. Porque a Bíblia era um livro tão sagrado, mas tão sagrado, que eu ficava receoso de pegar na Bíblia e de fazer alguma coisa que não fosse correta. A Bíblia é aquele livro de capa preta, aquele livro que ficava guardado muitas vezes num lugar seguro. E eu tinha medo. Mas quando eu me converti,
uma das coisas que me disseram é que todo crente tem que ter uma Bíblia. E já me deram uma Bíblia. E andava com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. E agora tinha que ler a Bíblia, comer a Bíblia, entender a Bíblia. E depois fui para o seminário, e quando eu cheguei no seminário, me ensinaram que eu tinha que analisar a Bíblia. E a gente começa, eu estou como pastor, já vai fazer 37 anos. Então, nessa caminhada, eu já usei a Bíblia muitas vezes. Essa intimidade com algo que é sagrado pode nos levar para banalizar aquilo que é sagrado. Isso é mais ou menos o seguinte: quando você começou a namorar alguém, o rapaz ia na casa da família, como é que ele se comportava? Como é que ele se comportou no primeiro dia que ele chegou lá? Olha, 99%, eu arriscaria dizer, se comportou feito gente. Chegou na casa, com licença, etc. E papapá, aquela coisa toda. Foi ganhando uma intimidadezinha. Daqui a pouco chegava, trocava o canal de TV sem nem perguntar se alguém estava assistindo. Passou a reclamar da comida na casa das... Isso eu estou falando aos pernambucanos, claro, né? Passou a, muitas vezes, dar opinião na família, sem ninguém nem pedir. Sabe por quê? Porque ele passou a ter um nível de intimidade que na cabeça dele, lhe permitiu algumas coisas. Quando eu comecei a namorar, eu já era pastor. Quando eu comecei a namorar com a Edinalva, já era pastor. Então, eu tive a felicidade, que o meu sogro nessa época não era crente, então eu tive a felicidade de, ele sempre me tratava de senhor. Rapaz, pensa num negócio bom. Eu chegava na casa do meu sogro, ele falou assim: o senhor quer assistir televisão? Então eu não precisava mexer no canal. Aí eu, lógico, né? Pernambucano, inteligente, esperto. Eu falei: não, a casa é do senhor que escolhe. Eu tinha que ganhar o coração do homem. Então, e ele me chamou de senhor por muito tempo. Que ele ficava com medo, dizendo: eu não vou tratar de um jeito aqui desrespeitoso um pastor. Mas, de modo geral, quando nós nos acostumamos com alguma coisa, nós temos uma tendência de banalizar aquilo com o que nós nos acostumamos. E esse é um dos perigos que corre aqueles que assumem liderança de natureza espiritual. Porque eles têm diante de si o sagrado. Eles oram e muitas vezes Deus responde a oração e a gente começa a ter a sensação de que Deus está ao nosso serviço. E é por isso que de vez em quando você escuta o sujeito chegar na rádio, na TV e falar assim: olha, eu vou orar e Deus vai fazer. Aí Deus fala assim: como é que é? Eu não estou sabendo dessa história. Porque isso já se transformou, já banalizou o sagrado. O sagrado está agora a serviço do impuro. Porque nós somos impuros. Mas quando eu começo a dizer para Deus que Ele tem que fazer aquilo que eu estou dizendo, eu me tornei maior do que Ele. E Deus agora não é mais o Senhor, mas o servo. E é por isso que você ouve muitas vezes pastores, líderes espirituais, fazendo umas ameaças terríveis para as pessoas. Se você sair daqui sem a minha bênção, você está perdido. Meu irmão, que bênção que é essa? É maior do que a de Deus? Aí entra o que se chama de abuso espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente, quando vai liderar pessoas, não se transformar nesse tipo de líder. Temos um exemplo bíblico que nos choca: os filhos de Eli.
Lá em Samuel 2, você vai encontrar o relato do que aqueles filhos de Eli faziam. Eles eram sacerdotes. E eles tinham um papel de levar aquele povo perante o Senhor. E dentro da perspectiva do Antigo Testamento, esse ministério sacerdotal era algo intocável. Era algo intocável. E agora aqueles filhos de Eli, tudo que era levado como oferta, eles tiravam o melhor para eles. Eles passam a fazer do culto uma fonte de recursos para si próprios. Mas tem mais ainda. Eles passaram a abusar das moças que serviam no templo. É algo terrível. Você imagine só alguém que tinha um chamado para ser um exemplo ou um representante de Deus entre as pessoas, havia se transformado naquilo que é de pior. E a história, se você ler o capítulo seguinte, você vai ver que Deus decidiu matar aqueles 2 filhos de Eli. Diante da tamanha profanação que eles estavam fazendo no templo. No culto, na tenda da congregação, né? Nessa época, nós estamos ainda no contexto do templo, ainda não estava edificado, mas no sentido da tenda, né? Há um escritor chamado Paul Tripp, num livro que eu recomendo aos irmãos, um livro chamado Vocação Perigosa. Ele diz o seguinte: a familiaridade com as coisas de Deus pode levar-nos a perder a reverência. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus é santo. Abacuque, no capítulo 2 do seu livro, ele diz assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Uma das coisas que aconteceu no contexto dos filhos de Eli é que eles profanaram. E por conta disso, Deus permitiu que os filisteus invadissem Israel e levassem a arca da aliança. E quando a mulher de um dos filhos de Eli estava para dar à luz, soube de tudo que havia acontecido, nasce o filho dela, ela morre, e alguém então coloca o nome da criança, dá o nome, e alguém sugere: não, coloca esse nome aqui. É Icabô ou Icabode, dependendo da tradução, que significa dizer: a glória de Deus não mais está entre nós. Sabe por que isso aconteceu? Por conta dessa profanação, da perda da reverência diante do Senhor. Como deve ser a identidade de um líder quebrantado? Eu não vou conseguir explorar todo o Salmo 51, mas eu quero apontar algumas coisas aqui. Versículo 1, olha o que diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Uma marca que não pode ser extinta, não pode ser apagada, é a marca da humildade diante de Deus. O líder que é de fato quebrantado, ele se aproxima diante do Senhor com humildade, porque ele sabe que ele é nada diante da grandeza do Senhor. E é isso que este salmo retrata. Nós estamos aqui, e esse salmo aponta para Davi, pós a denúncia feita por Natã e recebida por Davi, dizendo que Davi havia cometido 2 pecados terríveis. Lembra da historinha da ovelha? Natã conta para Davi: um homem tinha muitas ovelhas,
E tinha um outro homem que tinha uma única ovelhinha. E aquele homem que tinha muitas ovelhas colocou os olhos na ovelhinha daquele que tinha uma única ovelha. E Davi foi ouvindo a história. E sabe o que é que ele fez? Ele dá um jeito de matar o dono da ovelha para tomar a ovelha para si. Davi ficou irado quando ouviu essa história. E ele então pergunta: quem é este homem? Um sujeito desse tem que morrer. Natã olha para ele e diz assim: és tu. Você sabia que Davi podia mandar degolar Natã? Enforcar Natã, porque ele era o rei. Mas quando ele ouve aquela palavra, ele chora. E os comentaristas atribuem este salmo a Davi pós aquele momento. Então ele estaria dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Ele chega com humildade. Ele não chega dizendo para Deus: Deus, eu sou rei. Como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Como é que o Senhor deixou eu cair nessa? Como é que o Senhor não tomou uma medida? Davi não atribui a culpa do seu pecado a nenhuma outra pessoa, mas unicamente a si mesmo. Irmãos, raramente a gente peca por causa dos outros. Raramente. Raramente a gente peca por causa dos outros. E eu digo raramente, vou abrir a exceção do seguinte: alguém pode lhe contar uma história que não seja verdade, e você, movido por um coração compassivo, sair em defesa de alguém por conta da história mentirosa que você ouviu e que não deu tempo você fazer a checagem. Aí nesse caso você pecou por conta dos outros. Agora, nas demais situações, a gente peca por conta da gente mesmo. Eu gosto muito de uma definição que eu li certa vez, quando alguém perguntou: o que é um pastor? E o pastor respondeu da seguinte forma: o pastor é um pecador igual a todos os outros pecadores, com a missão de ajudar pecadores a pecarem menos. Eu digo, quando eu li esse negócio, eu falei: esse aqui sou eu. Aqui agora eu me achei. É isso que eu sou. E a minha missão é dizer: peque menos. Mas eu só posso dizer isso exercendo na minha vida esse cuidado, de tal forma que eu possa ser um exemplo. A segunda coisa que a gente vê nesse salmo é que o salmista, veja só o que diz os versículos de 2 a 5: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. E o versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista não encobre, não justifica e não explica o seu pecado. Ele simplesmente reconhece: eu pequei. Essa é uma marca da identidade de uma pessoa com coração quebrantado. Quando a gente está com o coração endurecido, sabe o que a gente faz? A gente responsabiliza os outros pelo pecado que a gente cometeu. Nem eu, nem você temos como controlar o que as outras pessoas vão fazer com a gente. Não temos. Mas nós podemos controlar o que nós vamos fazer com o que as outras pessoas fazem com a gente. Alguém pode me dar um tapa, eu não tenho como controlar isso. Agora, o que eu vou fazer ao receber o tapa, isso eu posso controlar. Não encobre, não justifica e não explica o seu pecado. Essa é uma marca de um líder com o coração quebrantado. Não encobre, não explica
não justifica. Terceira coisa que a gente vê nesse salmo. Veja o que diz o versículo 7. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O salmista entende claramente que ele não pode fazer nada para ficar limpo do pecado que ele cometeu, a não ser depender inteiramente do agir de Deus. Irmãos, uma outra marca do caráter, dessa identidade de um líder quebrantado, é que ele não confia na autojustificação. Ele não confia na autojustificação. Ah não, mas Deus sabe, eu tenho servido tanto tempo a Deus, você acha que Deus vai levar isso em conta? É muito comum a gente querer utilizar esse tipo de coisa para argumentar com Deus. Irmãos, pecado, Deus chama de pecado. E só existe uma maneira do pecado ser tirado. É quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz por nós. É só assim. Não tem outra maneira. Sabe o que nos impressiona? Nos impressiona a quantidade de pessoas. Nos impressiona volume de dinheiro. Nos impressiona mídias hoje. E a gente fica impressionado com isso. E a gente termina caindo numa cilada, achando que ministério aprovado é o ministério que tem uma multidão. Veja bem, quem faz qualquer igreja crescer é Deus. Não é o homem. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Às vezes nós tentamos assim, o meu ministério é um fracasso porque eu só lidero 5 pessoas. Você já ouviu falar de um homem chamado Edvard Kimball? Quem aqui já ouviu falar de Edvard Kimball? Uma pessoa, 2. É possível, gente. Edvard Kimball? Vocês não conhecem o Kimball? O Kim? Agora, quem já ouviu falar de Dwight Moody? Moody é um número bem maior, tá? Eu esperava mais ainda. Moody foi uma das pessoas que estima-se que foi a pessoa que ganhou 500.000 pessoas para Cristo. Moody. Numa época em que não tinha TV, não tinha rádio, não tinha avião, e esse sujeito viaja o mundo pregando o evangelho, e estima-se que ele levou mais de 500.000 pessoas para Cristo. Agora você sabe quem é que discipulou Moody? Foi o Kim. Exatamente. Kimball investe sua vida na vida daquele garoto. E ele se transformou num instrumento de Deus que preparou aquele jovem para alcançar pessoas pelo mundo. Então, o ministério que Moody fez foi fruto do ministério de Kimball, que era professor de uma escola bíblica dominical. Às vezes nós estamos avaliando pelo que nós estamos vendo aqui. Mas sabe onde é que consiste a grandeza do ministério? É quando você começa uma jornada e vai até o fim dessa jornada, sendo o testemunho vivo de alguém que seguiu a Jesus. Porque muitas pessoas começam a jornada, a vida cristã, a liderança espiritual é como uma maratona. O mais importante não é como você começa, mas é como você termina. Você pode dar aquela puxada assim, sair na frente de todo mundo, mas não aguentar e ficar pelo caminho. Quantos anos você tem de caminhada com o Senhor? Ao longo desses anos, as pessoas que olharam para você, que viram você, que conhecem você, podem dizer que você é alguém que segue a Jesus? Esse é o maior ministério que você pode desenvolver. Meu tempo já foi. Eu vou mais 5 minutos concluir.
Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma outra marca da identidade de um líder com um coração quebrantado é o anseio por um coração puro, um espírito inabalável. É alguém que permanece de pé, mesmo que os vendavais sejam terríveis, permanece firme, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas. Essa tem que ser a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que luta ter um coração puro. E aqui entenda o coração no sentido tanto da mente como das motivações. Tanto aquilo que passa na minha mente, como aquilo que me motiva. Porque às vezes eu faço uma coisa boa, mas a motivação é horrível. Se eu vejo um morador de rua e eu faço uma ação muito boa para com ele, a minha motivação, se estiver errada, isso diante de Deus não tem valor. Vai até ajudar o morador de rua, mas diante de Deus é zero. Anseie um coração puro, um espírito inabalável. Uma outra coisa que a gente precisa perceber é que busca em Deus esse coração. O coração puro não é buscado pelo esforço humano, mas em Deus. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você não se render diante de Deus, você não terá um coração puro. Não tem. Você pode estudar teologia à vontade. Você pode ler a Bíblia à vontade. Se você não ler pela motivação correta, se você não se dobrar diante de Deus, você nunca terá um coração puro. E por fim, o salmista diz no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele conhece o caminho da intimidade. E esse caminho da intimidade com Deus passa por um espírito quebrantado, por um coração que se constrange diante do Senhor. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Mas o homem assim diz a palavra do Senhor, né? Diz o Senhor: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Onde está o nosso temor diante da palavra de Deus? Muitas vezes nós vemos as pessoas brincando com as Escrituras, fazendo piadinhas com a palavra de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu quero concluir com uma frase do Paul Tripp no seu livro, que ele diz assim: o ministério é moldado pela verdadeira condição do coração. A condição do meu coração, a condição do seu coração é que vai moldar o ministério que eu e você faremos ao longo da vida. O líder de coração quebrantado pode desfrutar de uma promessa maravilhosa que está no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. A promessa é a seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um líder de um coração quebrantado é alguém que se mantém numa constante comunhão com Deus. Vamos nos colocar de pé. Se os irmãos do louvor, tem alguém?
gostaria de ter um momento de oração com você. Eu não sei como está o seu coração. Se o seu coração é um coração que se quebranta ou é um coração endurecido. Há muito tempo eu ouvi uma história de um homem que era de um coração muito endurecido. Um coração muito endurecido. E era um sujeito que dizia que não tinha nenhum temor de Deus. E ele morava numa comunidade onde as pessoas eram muito tementes a Deus, mas ele era completamente arredio. E um dia, ele encontrou uma dessas pessoas que tinha um temor a Deus muito profundo. E a pessoa perguntou: para onde você vai tão apressado assim? E ele disse: eu vou para a cidade. E a pessoa disse assim: não diga eu vou para a cidade. A Bíblia nos diz que se Deus quiser, você vai para a cidade. E ele disse: se Deus quiser ou não, eu estou indo para a cidade. Foi embora. Veio uma maldição sobre o sujeito. E quando ele estava passando diante de uma lagoa bem grande, ele se transformou num sapo. Aí pulou dentro da lagoa. Aquele sapão enorme. E, gente, mas bateu um temor na comunidade tão grande que a pessoa, se Deus quiser eu durmo, se Deus quiser eu acordo, se Deus quiser eu como, se Deus quiser eu bebo água. Tudo agora era se Deus quiser. E o sujeito ficou 2 anos naquela lagoa. E todo mundo passava e dizia: meu Deus, que situação. Até que um dia aquela mesma pessoa que tinha falado com ele passou ali e fez uma oração. E disse: meu Deus, tenha misericórdia. 2 anos já se passaram. Deve ter mudado, Senhor. Gente, aconteceu um milagre. O sujeito voltou a ser gente, saiu da lagoa, e aquela pessoa lá glorificou a Deus. E quando ele sai da lagoa, ela pergunta: o que você vai fazer agora? Ele disse: eu estou indo para a cidade. Se Deus quiser, eu vou. Agora, se Ele não quiser, a lagoa está me esperando. Rapaz, o que tem de crente é assim, viu, pastor Nilton? Misericórdia. Sujeito é duro. Quando põe uma coisa na cabeça, não tem no mundo quem consiga mudar. O líder de um coração quebrantado, ele está pronto para ouvir a voz do Senhor. Deus disse, ele disse: eu estou indo para a cidade. Mas o Espírito Santo disse: não vá para a cidade. Eu não vou mais para a cidade. Eu estou indo para a direção do Espírito. Temos algum louvor aí? Pode ficar à vontade, viu? Vamos louvar o Senhor. É que eu tinha pedido para eles uma canção, mas acho que eles não chegou para eles aí a tempo, ou não passaram, não sei. Ou não conhecem também a canção, né? Que eu só peço canção antiga. Eu só sei das canções antigas, pastor Nilton. Eu estou num problema sério aqui. Como está o seu coração? Como está o seu coração, meu querido? Há marcas de quebrantamento na sua vida? Se não há, você tem a chance nessa manhã de dizer para Deus: Deus, vem ministrar o meu coração. Deus, vem fazer algo novo em mim. Quebra, Senhor. Eu quero estar sujeito à tua vontade. Louve ao Senhor. Sei que o espaço aqui na frente não é tão grande para todo mundo, mas se você sentiu no coração, quiser vir à frente, dobrar os seus joelhos, fique à vontade, ou onde você estiver.
Glória. És tudo que procurei. Ó Senhor nosso Deus, Por isso estou aqui. Vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber ó Espírito Santo, o que diz meu coração. ó Deus, Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. ó Senhor, ó Jesus, ministra a tua graça. Ó Espírito Santo, move as águas sobre o teu povo. Ó Espírito Santo, move, Senhor. Ó Espírito Santo, oh aleluia. meu coração, Oh Deus, meu rei. derrama do teu favor, Senhor, nesta hora. Que a tua unção, Senhor, caia sobre nós. E que nós sejamos, ó Deus, impactados pela presença do Senhor. Tudo que procurei. Oh Por Jesus, isso estou aqui. ministra, Senhor, nesta hora. Eu vim Derrama da tua correndo te graça, Senhor. E esteja fazendo algo novo, Deus. Oh Você Espírito Santo. precisa saber. Sim, Senhor. diz meu coração. Oh, aleluia. Eu vim correndo. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Você precisa saber. Oh, aleluia. Diz meu coração. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Espírito. Jesus, eu quero ser uma canção que te faça. Oh, aleluia, Senhor. Uma canção que te faça Oh, Deus. cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser uma canção Que te faça Aleluia, Jesus. sorrir. Aleluia. Uma canção Amém, Jesus. que te faça Aleluia. cantar. Glórias. Olhando Glórias ao pra Pai. mim e Glórias ao Filho dizendo assim: e ao Espírito Santo. Filho meu, filho meu. eu te amo. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que somente Tu podes nos dar um coração puro, podes nos dar um espírito inabalável, diante de tempos tão desafiadores como este que nós estamos vivendo, Senhor. Nós nos voltamos para Ti e pedimos-te, Senhor, quebranta o nosso coração, quebra, Senhor, toda dureza de coração, e que nós possamos, ó Senhor, nos submeter inteiramente à Tua direção, à Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, meu querido Pastor Newton. Muito obrigado. Os irmãos aqui da igreja, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa
oportunidade tão preciosa.